teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Então a gente já vê, né, irmãos, aparentemente aqui bem claro, assim, é bem claro nesse Salmo 128, como um degrau além do Salmo 127, né? Que vê umas diferenças assim do Salmo 127 para o Salmo 128. Salmo 127 e Salmo 128, ele tem uma diferença assim bem, como eu posso dizer, a diferença bem visível, bem contrária, né? Bem contrastada, com um contraste bem visível, né? Porque assim, relembrando o Amém, né? A gente vê assim que a diferença de um degrau do Salmo 127 para o Salmo 128 tem um contraste assim, né, bem visível, né? A gente relembrando assim o Salmo 127, que a gente estudou da outra vez, ele começa, né? Se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127, 1. Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos teus amados ele dá enquanto dormem. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não se será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Então a gente vê assim que é interessante, né, que o Salmo 127 ele coloca assim, né, muitas coisas negativas, né, em vão, essa palavra em vão ela procede duas vezes, né, em vão e inútil, né, quando a expressão é que quando o Senhor não está no nosso serviço, quando o Senhor ele não está naquilo, né, é tudo em vão. Ainda que nós façamos um serviço, que produzamos, né, um trabalho, se o Senhor não tiver nele esse serviço, esse trabalho, ele é vão, né? Então isso aqui ele está querendo dizer quando nós fazemos coisas na força da nossa carne natural, né? Então tudo é vão, é um trabalho vão, são coisas feitas vão quando nós fizemos no nosso natural. E é um serviço penoso, o serviço da carne, que a gente não prospera, porque o Senhor não deixa prosperar, não vai adiante. O trabalho do homem, ainda que o homem queira fazer alguma coisa para o Senhor mesmo, ainda que quando ela é feita na carne, não vai para frente, porque o Senhor não está naquele serviço. Então é vão, é um serviço do Senhor, ele sempre é algo negativo, é vão, é inútil, não prospera. É um serviço doloroso, que a gente percebe que é um serviço que ele é feito com esforço, né, da carne. E a gente leu aqui na semana retrasada, né, que Paulo falava, né, que não fui eu. Todo esse trabalho que eu fiz no Senhor, no meio dos irmãos, né, a gente usou um texto aqui que ele fala, não fui eu, mas a graça de Deus em mim. Eu trabalhei muito mais. Ele fala, eu trabalhei muito mais que os outros apóstolos. Mas aí depois ele fala, não eu, mas a graça de Deus em mim. Então o que trabalhava na vida de Paulo não era uma vida na carne, mas isso aí era a expressão da vida no Espírito, né? Não eu que trabalhei, mas a graça de Deus em mim. Paulo ele trabalhava por intermédio da graça de Deus nele, né? Pelo trabalho do Espírito na vida dele. Ele tinha uma percepção do Espírito Santo atuando na vida dele. E por intermédio dessa graça, ele trabalhava, e não era ele, mas era o Espírito de Deus nele. Era aquela graça que o capacitava para o ministério, né? Então ele trabalhava pela graça de Deus na vida dele. E aqui, diferentemente, né, no 128, a gente começa a falar, a gente começa a ler aqui, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Interessante que logo no início, né, a gente vê esse contraste do salmo anterior, que todo trabalho ali no salmo 127 é vão e é inútil. Mas agora no salmo 128, diferentemente, diz que feliz aquele que tem, que bem-aventurado, a tradução no original dessa palavra bem-aventurado é feliz. Né? Então a gente pode traduzir que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí já o versículo 2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Né? Agora ele diz agora que esse trabalho agora desse santo, desse filho de Deus, é um trabalho próspero, que ele usufrui, ele come do fruto desse trabalho. Né? E ele é feliz por intermédio daquele trabalho e ele usufrui daquele trabalho, aquele trabalho frutifica e tudo vai bem. Então agora é um trabalho agora que ele é reconhecido pelo Senhor, né? O Senhor agora reconhece esse trabalho, diferente do trabalho do Salmo 127. E qual é a diferença, irmãos? Agora, porque esse santo agora ele aprende a caminhar no Espírito Santo. Ele aprende agora a avançar na graça do Senhor. Ele não faz mais nada pela força da sua própria carne. Agora ele espera no Senhor, né? E ele caminha no Senhor, e agora tudo vai bem. Agora ele come do fruto desse trabalho, né? E ele tem felicidade naquilo. Interessante que agora ele é feliz, né? Começa bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Então agora interessante que ele fala que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A gente sabe que os caminhos do Senhor, ele é um caminho de cruz, né? O caminho do Senhor era o caminho da cruz. Então o caminho de uma vida no Espírito Santo é o caminho da cruz, né? É um caminho de temor do Senhor, né? O caminho de temor do Senhor é o caminho do Senhor, né? Tem alguns versículos que falam disso. No próprio Salmo, o livro de Salmos, capítulo 1, ele vai falar isso. Lê para os irmãos lá, Salmo 1. Salmos 1, né? Começa também com bem-aventurado, né? Como começa o Salmo 128, ele também começa, quer dizer feliz. Todos acharam? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, né? Totalmente contrário ao Salmo 128, né? Antes o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Então é a mesma coisa aqui do Salmo 128, num contraste contrário, né? É aquele que é feliz porque ele não anda no caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Mas ele, né, ele teme, o caminho dele é um caminho de temor ao Senhor, né? O caminho do Senhor é o caminho do Senhor mesmo, é um caminho de cruz. A gente cantou aqui, né, a gente louvou aqui ainda agora, né, que ele cresça, que eu diminua, né? E esse louvor, ele fala que o Senhor, ele é servo de todos os irmãos, não é isso que a gente louvou aqui de manhã? Então, esse é o caminho do Senhor, né? Os caminhos do Senhor é um caminho de ser servo de todos os irmãos. Não é servo do ministério, ou servo dos graduados, servo dos presbíteros, servo dos pastores, servo dos mestres. Não, mas o Senhor Jesus, ele é servo de todos os irmãos. Ele é servo do menor. Ele não somente é servo do maior, mas ele também se coloca como servo do menorzinho de todos os irmãos. Então esses são os caminhos do Senhor. É um caminho de servir a todos, né? Sem fazer acepção de pessoas. Que às vezes a gente vê assim, não, a gente tem que servir
A gente serve o pastor, porque ele é muito importante, ele é o presbítero. A gente serve aquele ministério ali que é muito importante, porque talvez seja um ministério de destaque, que fique destacado. Mas, de repente, na casa daquele santo que não tem muita expressão, que de repente ninguém nem conhece, já não me sinto muito à vontade de ir ali. Mas o Senhor, ele não é assim. Entende? Esse é o caminho do Senhor. É o caminho de servir todos os irmãos, como a gente louvou aqui, né? Ele se põe como servo de todos, desde o maior quanto o menor, né? Então a gente vê ali que até que na parábola na ceia ali, quando o Senhor ele lavou, né, ele lavou os pés dos discípulos, na última ceia, ele lava os pés dos discípulos, né? E ali fala muitas coisas, mas eu queria assim, chamar o detalhe, né, de algo que no decorrer daquela última Páscoa ali, que foi a última Páscoa onde o Senhor estabelece a ceia, né, que quando a gente for estudar isso, a gente vai ver que até o texto da Sociedade Bíblica do Brasil, ela fala ali a última Páscoa, porque da partir dali o Senhor estabelece a ceia, né? E até hoje nós não comemoramos Páscoa, nós comemoramos a ceia, partimos o pão com os santos. Então, até o texto da Sociedade Bíblica fala a última Páscoa. Então, foi a última Páscoa, foi a instituição da ceia, né? Do partir do pão e do se alimentar do pão e do vinho do Senhor. Então, a gente vê que interessante ali, né, antes deles partirem o pão, a Bíblia fala dessa parte da bacia de lavar os pés dos santos, né? E eu creio que nessa cerimônia do lava-pés, não surgiu uma bacia do nada com água, isso não surgiu do nada, mas a bacia já estava lá. A bacia já estava lá com a água, a toalha já estava lá. Porque era costume dos judeus, antes das refeições, antes da Páscoa, eles lavarem os pés, que eles vinham de caminhada, eles vinham daquele trabalho todo, né? Então era costume deles, de quando eles entravam numa casa, de fazer aquele serviço ali de lavar os pés, tirar poeira, né? Que isso aí é algo que é um serviço espiritual. A gente sabe que não é uma coisa de limpeza de pé ali. Está falando de uma limpeza espiritual, de tirar aquela poeira do mundo. E quando nós caminhamos, ainda que nós sejamos filhos de Deus, no nosso dia a dia, no nosso contato com o mundo, né? Nós vamos sujando os nossos pés no nosso caminhar. Está falando disso. O nosso pé ele vai ficando sujo da poeira do mundo, né? E Jesus ele ensina que nós devemos uns aos outros nos descontaminar dessas poeiras, né? Dessa contaminação do mundo. Esse é o sentido do espiritual do lava-pés, né? Então aquela bacia ela estava ali, aquela bacia já existia ali naquele local, aquela água, aquela toalha. E qualquer santo daquele ali, qualquer irmão daquele, ele poderia colocar a mão na bacia ali e lavar o pé do santo. Qualquer um poderia fazer isso, né? Dizendo, né, que para hoje, para cada um de nós no serviço da igreja, dos santos, às vezes a gente vê um serviço, né? A gente vê algo de necessidade no caminhar da igreja. A gente está vendo que aquele serviço ali é necessário. Como a bacia estava ali, o serviço era necessário ali, mas ninguém colocava a mão. E a gente vê que o texto ele vai decorrendo e ninguém coloca a mão na bacia, ninguém pega a toalha, ninguém faz isso, né? Então, muitas vezes a gente se coloca nessa posição. A gente está vendo um serviço, né? Algo que o Senhor está nos mostrando no meio da igreja e a gente não coloca a mão para fazer. Muitas das vezes, por quê, irmão? Aquele serviço ali da bacia, né? Quando a gente fala que o Senhor ele se coloca como servo de todos os irmãos, aquele serviço ali era um serviço do serviçal mais, né, menos importante da casa, vamos dizer assim. Era o serviço dele. E eles viam num contexto, os discípulos ali, de quem era o maior. Senhor, quem é o maior entre nós? Olha, maior é o que serve. O Senhor estava ensinando para eles isso, né? Maior é o que serve, né? Eles vêm desse contexto ali. Senhor, deixa que um de nós
assente ao teu lado direito, o outro assente ao teu lado esquerdo, né? O contexto deles era disso que eles estavam vindo. Queriam reinar com o Senhor, mas com toda a importância, né, de cargo de prioridade, de exaltação no reino de Deus. Mas o Senhor, olha, no mundo é assim, mas entre vós não é assim. Seja o maior de vocês aquele que serve. Então esses são os caminhos do Senhor. Então ali automaticamente o serviço estava ali, a bacia estava ali, a água estava ali, a toalha estava ali. E eu creio que eles estavam vendo que aquele serviço ali estava ali para ser feito, realizado. Automaticamente, se o Senhor Jesus não pega a toalha, não se cinge da toalha, não pega a bacia e não executa o serviço, provavelmente aquele serviço ali ele não teria sido executado. Provavelmente seria um serviço que não teria sido feito. Tá? Então o Senhor ele dá um tempo, aquela bacia ali, mas por que aquele serviço não seria feito? Sabe? Porque qualquer um daqueles discípulos ali naquele momento, eles teriam toda a liberdade de pegar aquela bacia, de pegar aquela toalha ali, se cingir e lavar os pés de Jesus. Porque eles conheciam Jesus, eles conheciam o Mestre, eles sabiam que ele era o Mestre, sabiam que ele era o Senhor, chamavam ele de Senhor. Mas por que nenhum deles foi lá, pegou a que se cingiu daquela toalha e pegou? Porque eles não se sentiam ainda aptos para lavar os pés uns dos outros. Esse era o problema ali. Por isso que nenhum deles se levantou para pegar a bacia e se fazer, porque eles sabiam que estavam se fazendo inferior aos outros, porque era o trabalho de uma criança, de um servo bem inferior ali na casa de lavar os pés. Era do mais humilde aquele serviço. Então eles sabiam que se eles pegassem, eles teriam que lavar os pés de todo mundo. Então não, eu até o pé do Senhor, ele é o Senhor, eu lavo os pés do Senhor. Mas eu lavar os pés de Pedro, arrogante, né, se coloca na frente de todo mundo aí, brigão, explosivo, eu lavar o pé dele, eu lavar o pé de Tomé, quase não tem fé. Eu vejo que Tomé caminha na carne, aí muitas das vezes ele só está no que ele vê, não anda pela fé de jeito nenhum. Lavar o pé de Tomé? Não, eu sou mais espiritual que Tomé. Eu sou mais humilde que Pedro? Não, do Senhor até lavo, mas dos outros não. Né? Então, o Senhor ele não era assim. Então, ele pega aquela toalha ali, né, se cinge, e ele começa a lavar os pés de um por um. Então, tá vendo? Assim como eu faço em vocês, eu quero que vocês façam também uns aos outros. Eu, ainda que sendo o Senhor de todos, né, o Senhor ele se fez servo. Esses são os caminhos do Senhor. Servo de todos os irmãos. Né, humilde, com humildade, com mansidão. Né, caminho da cruz. Aquele caminho de dar a vida, né? O Senhor ele deu a vida pelas ovelhas. E agora, né, nós como fruto do trabalho do Senhor, damos as nossas vidas uns pelos outros, né? Então esses são os caminhos do Senhor, né? Então bem-aventurado, né, feliz o homem, aquele que teme ao Senhor. Né? Muitas das vezes o homem que anda naturalmente, que ainda tem uma vida ainda que não alcançou, né, uma vida no espírito, às vezes a gente vê uma vida de temor, né, dos caminhos do Senhor como algo que não nos traz contentamento nem felicidade, porque a gente ainda caminha naturalmente ainda. Né? A gente vê, poxa, mas se esse caminho no espírito vai me tolir de muitas coisas, eu não vou fazer o que eu quero, não vou fazer o que eu gosto, isso é uma vida natural ainda. Nós ainda caminhamos fazendo o que a gente quer, o que a gente gosta, sem dar importância, né? Se o Senhor aprova ou se Ele não aprova, ou se Ele está naquela obra ou não está na obra. Isso é uma vida natural. Né? Mas o caminho, o princípio, né, para a gente caminhar no Espírito, é o temor do Senhor. Então ele fala, né, voltando ao Salmo 128, feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, né? Então agora, esse Filho de Deus agora, ele teme ao Senhor e ele anda nos caminhos do Senhor e ele se encontra contentamento nos caminhos do Senhor. Agora a felicidade dele
está nas coisas do Senhor, né? A felicidade desse filho de Deus agora é uma felicidade de agradar o seu Senhor. Então, muito pelo contrário, o temor não é medo, né? Tem filho de Deus que ele caminha com medo de ser lançado no lago, medo de não herdar o reino, né? Então esse é um medo que não é o temor do Senhor, né? O temor, o caminho, que aquele que é feliz, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, não é um caminho de ter medo da ira de Deus, de ser lançado no lago de fogo, ou de você ficar fora do reino. Não é medo. Esse temor do Senhor é um temor porque você ama a Deus, você conhece os caminhos de Deus, e você tem um temor de desagradar o seu Senhor. Então agora você anda segundo, né, os caminhos do seu Senhor, porque agora você teme desagradar o seu Senhor, né? Lá em 1 João, vamos ler lá, 1 João 4. 1 João 4. O 18, versículo 18, depois a gente vai ler o anterior, 17. Mas primeiro vamos ler o 18. 1 João 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então aqui ele está dizendo que no amor, né, no amor não existe medo. No amor não existe medo. O medo produz tormento, né? Como eu estava falando aqui, o medo ele produz aquele tormento. Meu misericórdia, ficar fora do reino. Misericórdia, vou ser lançado, né? Sofreu o dano da segunda morte. A gente sabe que o Filho de Deus ele não vai para o inferno, né? Somos comprados pelo sangue do Senhor e somos do Senhor e estaremos com o Senhor eternamente. Mas a Bíblia nos ensina, né, que nós podemos sofrer o dano da segunda morte. Não é a segunda morte, mas é o dano, né? E diz que no amor não existe medo, não existe esse medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Parece que é contrário, né? Aquele que teme, o que está dizendo aqui, não está dizendo que aquele que teme não tem amor, ou não anda do amor, mas não está aperfeiçoado no amor. Entende? Ainda é um amor ainda que não é perfeito. Vamos ler o 17 agora. Nisto é que nós aperfeiçoamos. Nisto é que nós, aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo, né? Então aqui está dizendo, né? Olha, 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Então está dizendo que o perfeito amor é aquele perfeito amor que nós temos por Deus, que é aperfeiçoado. É onde vem o temor, que porque nós amamos a Deus, nós agora tememos em desagradá-lo, e nisso ele é aperfeiçoado o verdadeiro amor. Então, quando nós amamos ao Senhor e o nosso amor em Cristo, ele é aperfeiçoado, é um amor perfeito, nós não tememos
E não somos atormentados de ser castigados por Deus. Porque o verdadeiro amor, ele nos aperfeiçoa porque nós andamos como ele anda. Né? É o temor em desagradar ao Senhor. Então agora, esse amor agora é um amor perfeito. Agora caminhamos como ele caminha. Aceitamos agora, né, os caminhos do Senhor, o caminho de humilhação, da cruz, né, de serviço, de comunhão com os santos, e nisso ele é aperfeiçoado o amor, porque andamos, né, lemos aqui no 17, né, nisto é que nós aperfeiçoado o amor, que nos é aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também somos neste mundo. Então agora o amor é aperfeiçoado, né? E temos confiança que não somos reprovados naquele dia, porque somos como ele é, andamos como ele andamos, né? Tememos desagradar o Senhor e andamos nos caminhos dele, porque tememos. Por isso que Salmo 128, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nisso é aperfeiçoado o amor. Algum irmão entendeu isso que eu estou colocando aqui? Ou ficou alguma dúvida? Se o irmão quiser perguntar, pode ficar à vontade. Então, agora, do trabalho de suas mãos comerás, feliz, tudo te irá bem. Né? Todo agora o resto do Salmo depende desse primeiro e segundo versículo. Feliz será. Agora o seu contentamento vai estar no caminho, não vai ser algo penoso. O trabalho agora é diferente do Salmo 127, que é um trabalho penoso, árduo, né? Rapaz, tem que acordar agora, tem que ir para a reunião de oração. Não é mais penoso, agora o contentamento está naquilo, né? Agora o amor foi aperfeiçoado, você ama aquilo, você sente prazer, agora o teu prazer está naquilo. Agora é o Espírito que conduz. Poxa, eu tenho que... Rapaz, tem reunião hoje, misericórdia. Os irmãos inventaram aí uma reunião aí 10 horas da noite. A reunião vai até 1 hora da manhã, misericórdia. Não, mas agora, um exemplo que eu estou dando, não tem reunião esse horário. Mas agora não, irmão, tem uma reunião lá 10 horas, tomara que ela vá até 1 hora da manhã. Você tem prazer naquilo ali, entende? Rapaz, a reunião se estendeu até 3 horas da tarde, era para acabar meio-dia. Mas os irmãos estão lá 3 horas da tarde dando glória a Deus, louvando o Senhor. Por quê? Porque o Espírito está ali. Mas quando a gente ainda está no natural, rapaz, a reunião tem que acabar logo. Tem que acabar logo, mas a gente, ainda que a gente tem que ter ordem, meu irmão, na casa do Senhor, todas as coisas são com ordem. A gente predeterminou um horário, a gente procura manter aquilo. Mas se o Senhor quiser diferente, né, amém, graças, glórias e honra pelo Senhor. Ele quer diferente naquele dia. Mas tudo conduzido pelo Espírito do Senhor, não pela força da carne. Porque quando o Espírito conduz, a alegria, né, a satisfação, o amor, ele toma conta do ambiente. O Senhor, ele conduz as coisas. Então, né, diferentemente agora do salmo anterior, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será, né? Existe contentamento e tudo te irá bem, a coisa flui. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. A gente sabe que a videira, né, a mulher na Bíblia é a figura da igreja, né? Então agora essa mulher aqui, ó, ela é uma videira, que também é uma figura do Senhor. Eu sou a videira verdadeira. E não somente é uma videira, mas é uma videira frutífera. Então agora a gente vê que o trabalho agora no Espírito, ele frutifica. É uma videira que frutifica, que produz fruto do Espírito. E fala que os teus filhos como rebentos da oliveira. Agora olha só, esses rebentos da oliveira é como se fosse muda de oliveira. A gente sabe que a oliveira, né, é uma figura do Espírito Santo. Que esse trabalho, o que está querendo dizer aqui? Que esse trabalho que não é um trabalho na carne, é um trabalho que é um trabalho executado pelo Espírito Santo, pela graça de, não eu, mas a graça de Deus em mim, ele produz rebento das oliveiras, ele produz também frutos do Espírito também, né? Então os filhos são como rebentos das oliveiras ao redor da tua mesa.
Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O trabalho, né, do Espírito na vida desse Filho de Deus, ele será abençoado. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Outra figura da casa de Deus, né? Te abençoe desde Sião, fala da autoridade de Deus. Esse Filho de Deus agora que anda no Espírito, ele vai ser revestido, né, de autoridade, porque a autoridade de Deus na vida do Filho de Deus, ele vem do Espírito Santo na vida daquele santo, né? Como a gente falou aqui acho que foi eu mesmo que orei aqui, da vara seca de Arão que floresceu. Era uma vara seca de uma árvore que foi cortada, já estava seca, mas ela floresceu, deu folha e deu fruto, né? Então assim é a vida do Filho de Deus que anda no Espírito. Aquela vara seca ali, ela dá folha e produz fruto, né? Mas não é algo natural, não tem raiz, é o Espírito Santo mesmo que promove isso, né? Então ele é abençoado desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então isso aqui no Salmo 127, né? O salmista ele toca nos filhos daqueles homens ali, né? Aqui ele está falando dos filhos dos filhos. Então o homem que anda no Espírito Santo, não só abençoada uma geração, mas ele diz que a bênção do homem de Deus, que ele caminha no poder do Espírito Santo na igreja, não só a próxima geração é abençoada, né? Mas a terceira geração também é abençoada com os frutos do Espírito Santo. Amém, irmãos? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Então a gente já vê, né, irmãos, aparentemente aqui bem claro, assim, é bem claro nesse Salmo 128, como um degrau além do Salmo 127, né? Que vê umas diferenças assim do Salmo 127.